aqui. Olá, eu sou a Rita. Olá, eu sou o Silvio e esse é mais um bate-papo informal especial com o espiritualista Adolfo Marcos dos Santos. Bom dia, Adolfo. Como é que você está? Tudo bom? Bom dia, Silvio. E como é que está a Ritinha por aí? Está se comportando direitinho? Muito bem. Tudo bem, graças a Deus. Sem reclamações. Então, dando continuidade, né, ao nosso estudo dos adventos crísticos, né, Adolfo? A Rita vai te fazer a primeira pergunta. Lembrando que a gente está fazendo perguntas assim que são comuns a quem não conhece nada dos adventos, tá? Agora, também são comuns, são perguntas nossas mesmo, né? Elas não são comuns, né, para o pessoal que não conhece. Não, as perguntas são comuns para as pessoas que não têm muita intimidade com os adventos, né? Perguntas que talvez as pessoas fizessem, entendeu? Entendi. Então, a minha primeira pergunta é a seguinte: nós sempre falamos que os adventos vêm com esse S, que é o S pluralizador, certo? E pluralizador com a explicação de que é porque para todos, né? Para todos os cantos do planeta, para todos os povos, independente de religião, de qualquer outra coisa, certo? É isso? É isso mesmo. Tá. Agora, a minha pergunta é a seguinte: eu não consigo muito entender o porquê, né, desse S pluralizador ser por esse motivo. Eu entendo mais claramente se eu ver os adventos como mais um dos adventos que já vem acontecendo já desde lá atrás, e assim, numa época mais próxima da gente, seria da época lá de Moisés, Jesus, Francisco, e os adventos agora. Isso me soa mais palatável, como ele gosta de dizer, como explicação para esses adventos no plural. Mas o que você me diz, Jesus? Mas como é feito de uma consequência, né? Desculpa, Adolfo. É porque como a gente conversou a respeito, porque a gente percebe, Adolfo, que, na verdade, como se fosse um rio que desemboca no oceano, né? Então, o rio foi o primeiro médium do Cristo, né, que apareceu no planeta, trazendo, né, para a gente esse segmento religioso, e aí a gente entra de novo na história do Lao Tse, do Buda, do Zoroastro, todos eles, né? Chegamos a Moisés, vemos a Jesus, no caso, vamos pular direto para Francisco, e isso desembocaria hoje nos adventos crísticos. Por isso é que a gente tem, eu e ela, também temos essa dúvida se esse S pluralizador não teria muito mais razão de ser em função de ser uma continuidade. É um processo advento, né? Que está, né, sendo desenvolvido. Nunca deixará de ser uma continuidade, porque nós temos aquela noção de que a evolução não para. Se parasse, nós já estaríamos todos integrados à pulsação do cosmos, que seria Deus. Então, os adventos vêm periodicamente. Mas, o grande advento que nós tivemos nesses últimos 2000 anos foi o advento do monismo, né, implantado por Jesus. Daí para frente, nós tivemos alguns acontecimentos. Até o próprio Kardec veio, codificou a doutrina, mas um advento, não era para, digamos assim, não tinha um peso que tem hoje o advento do Cristo Pai, porque os continentes não eram conhecidos lá no passado. Quando Kardec chegou, codificou, deu um bom embasamento, mas nós temos o conhecimento da cultura religiosa no planeta, não conseguiu ainda envolver. Mas fazendo parte da história da Terra, quando a Terra estivesse adentrando o aquário, seria implantada uma nova ordem ética e moral para o conjunto planetário. Aí, então, surgiram os adventos crísticos, com o S pluralizador. Você vê só, na época de Jesus, nós não tínhamos os continentes conhecidos. E vamos aqui, vamos ali, aquela coisa toda, descobrimos o continente americano. E agora, quando ele fala que o S é pluralizador, nós não temos dúvida de que o planeta todo poderá passar a conhecer a mensagem do Cristo Pai. Nós temos aquela orientação do Ramatiz, quando ele fala, está no livro Sob a Luz do Espiritismo, a proporção que o brasileiro for, digamos assim, se dedicando a essa causa da renovação do cristianismo, novos ensinamentos serão repassados para o plano material. Então, dá a impressão que tudo acontece por acaso. Não é acaso. Não é só a Terra estar em aquário. Não é só mais fim de um ciclo.
é o conjunto de tudo isso que está acontecendo. Então, na programação sideral voltado para a Terra, agora nós teríamos esse advento para globalizar, para envolver, para todos os povos, de todas as culturas, de todas as línguas, todas as etnias, ter essa noção que o ponto centralizador das nossas aquisições morais é o Cristo, Criador da Terra, que teve como médiuns vários intermediários. E o mais sublime de todos os médiuns foi Jesus de Nazaré. Eu acho que, pelo que ele estava falando, a gente podia pular para essa aqui, que tem a ver. Você falou aí, né, dos adventos agora estarem em todos os continentes. Então, a questão dos detentores. Nós sabemos que você é um dos detentores e que deve haver, ou deveria haver, mais detentores espalhados. Não haveriam detentores em, de repente, cada continente, e não somente no continente americano? Porque eu sei que nós não sabemos disso, não é? Mas não faria sentido isso de ter detentores espalhados pela Terra, já que é um planejamento, né, global? Então, o mundo espiritual, as Sagradas Fileiras, que tem como porta-voz Silvestre, nós fizemos essas perguntas. E eles falaram: o número de detentores é relativamente pequeno, mas também não perguntamos, na época, entre 90 e 2000, se esses detentores estavam espalhados pelos 5 continentes. Mas é possível que sim, né? Também é possível que dentro do mesmo continente tenha mais de um detentor. Porque quando eles falam que o número é reduzido, mas não quer dizer que sejam apenas 5, um para cada continente. Isso pode estar, né? Principalmente, por exemplo, o Brasil. O Brasil é muito grande, né? A Índia é muito grande, a China é muito grande. Então, talvez tenha, mas nós não conhecemos. Até nós perguntamos se teríamos contato físico com os detentores, e eles falaram que os nossos contatos seriam nas filigranas dos espíritos. E aí nós deduzimos que estaríamos reunidos, ou estaríamos reunidos fora do corpo. Essas reuniões aí do astral que você vai, né? Na memória objetiva, só Deus sabe o que acontecerá com os detentores. Então, é uma coisa muito lá no inconsciente. Porque eu admito que, de repente, como os adventos ele está presente em todos os pilares, né? Religioso, científico, artístico e social, que deva haver detentores nos outros pilares também. Só que não utilizando o nome Adventos Crísticos, talvez, porque se a gente bota no Google Adventos Crísticos, somente vem, né, daí do Brasil. E aí a gente ficou, né, pensando que, de repente, nos outros pilares também existe a proposta com um outro nome, talvez, mas com a mensagem que deve ser, né, veiculada. O mais provável é estar em todos com o mesmo título. Agora, o que está faltando é acontecer o que as Sagradas Fileiras anunciaram. O ponto de partida é aqui, o Brasil. O incêndio para renovar o cristianismo é daqui. Então, depende de nós que estamos temporariamente encarnados no Brasil. E é possível que essa explosão, esse incêndio que partir daqui, vá contaminar outros, porque para representar a divindade tem que ter muita coragem. Principalmente no momento que nós estamos vivendo, onde nós comercializamos as coisas mais sagradas. O Silvestre deu aquela mensagem que todos nós conhecemos. Nós... Ele falou aquela linguagem bonita. Nós estamos comercializando, transformamos o patrimônio moral de uma humanidade, o Evangelho de Jesus, em mercadoria de compra e venda. Então, para alguém se apresentar com uma proposta nova dessa natureza, dessa grandeza, é preciso ter coragem. E por isso que no início dos adventos, o Silvestre passou aquela mensagem. Somente aos fortes e capazes Deus confia a direção dos homens. Aos fracos e incapazes ele compreende e ampara. Então, às vezes, a pessoa é, em potencial, capaz. Mas cadê a coragem de se apresentar? Vocês dois saíram do Brasil há pouco tempo e estão aí, tentando dar uma contribuição para implantar essa nova ordem nos Estados Unidos. Os Estados Unidos também é um país muito grande.
Então, tem que ter coragem, coragem de verdade para poder se apresentar. E dominar o assunto, porque os questionamentos são normais. Aceitemos com naturalidade. Também os açoites sociais serão normais. Porque tudo que é novo, de um modo geral, a sociedade rejeita. Mas não rejeita por maldade, não faz eco à sua essência. É por ignorância, né? Por ignorância. Então, precisa muita paciência, perseverança para aquele ensinamento novo, aquele convite ser entranhado na alma. O próprio Allan Kardec, quando chegou com a ideia dele, né, e apresentou a sua ideia e tal, imagina só, ele se apresentou numa Europa. Se fosse num país mais espiritualizado, mais evangelizado, não, numa Europa, berço de 2 guerras mundiais e outras tantas por aí. Então, imagina só a cultura. Nós tivemos aquela época em que uma liderança francesa falou: nós não precisamos de Deus. Então, imaginemos só a luta do Allan Kardec para colocar na consciência de um povo onde nós não precisamos de Deus. Deus, para nós, é a razão. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é uma pergunta difícil, né? É uma pergunta muito mais ligada à razão, né? Porque quem está inserido nos adventos, evidentemente, né, que é um movimento de fé raciocinada, precisa confiar naquilo que a espiritualidade nos recomenda. Mas a minha pergunta é a seguinte: se nós olharmos para os adventos hoje, né, eu vejo assim, é como se nós admitíssemos que os adventos estão num cantinho do Rio de Janeiro, mais precisamente em Vila Isabel, né? E ele tem essa função, o Vila Isabel e Niterói, e ele tem essa função de ser irradiado para o mundo. O que os adventos contam? O que você, na condição de responsável por essa proposta, conta do ponto de vista material para fazer com que haja essa explosão para o planeta? Volto a dizer, considerando as condições que se tem hoje, né? E, ao mesmo tempo, é um movimento planetário, é um movimento globalizador, é um movimento para ser levado para toda a humanidade. Será que a transição planetária seria o grande elemento que pode alicerçar o advento? Nos nossos livros, você já deve ter observado, nós colocamos: a necessidade de Deus nos leva a uma conduta super, super maravilhosa. Então, você acabou de falar, os eventos voltados para a transição do planeta, a inclinação do eixo da Terra, não, a verticalização do eixo da Terra e coisa dessa natureza, vai surgir na nossa consciência, vai surgir muito essa necessidade de Deus. Porque desde os seres menos que não têm consciência, como são os seres do reino animal, todo mundo busca preservar a vida. Imaginemos nós, seres humanos, conscientes, que conseguimos discernir qual a finalidade sagrada da vida com os eventos que nós vamos ter na parte geofísica do planeta, também a parte social do planeta, também a fome, a água, essas maravilhas todas que fazem parte no nosso dia a dia e que nós vamos ter aí muita carência. Então, vai surgir muito, repetindo, essa necessidade de Deus. Então, com a tecnologia que nós temos hoje no planeta, num segundo, todo mundo vai estar conectado à mesma verdade, porque as dores serão avassaladoras. As dores e os sofrimentos muito piores do que as dores. Porque o estado mental que nós vamos ficar, você vê só, com o momento da pandemia, com o coronavírus, você vê só, quem é que está vivendo tranquilamente? Agora mesmo eu estava ali conversando e falando para a Leninha, como é que pode os administradores do planeta não estarem dando uma palavra? Gente, vamos pedir a Deus, vamos conectar com a divindade, vamos criar um corpo energético, uma aura, melhorar a aura da Terra, porque ninguém tem controle sobre o coronavírus. E você não vê um administrador do planeta falando em Deus, sobre Deus, nem convidando a sociedade para que todos nos conscientizemos. Então, os administradores continuam com seu espírito político. Não precisa ser religioso, mas temos que sacralizar a nossa vida.
Vamos falar do nome Adventus Cristo, lembra? Pode falar. Não, fala você aqui. Então, a gente estava conversando ontem sobre o nome Adventus Cristos. Na verdade, nós vemos aí nos seus livros que é também conhecido como cristianismo renovado, né? Os Adventus Cristos podem ser explicados como sendo o cristianismo renovado. Eu acredito que a palavra Adventus Cristos causa uma estranheza em nós encarnados, talvez por não conseguirmos dissociar a palavra adventus dos adventistas do sétimo dia, né? E isso causa uma impressão inicial de que o Adventus Cristos seria uma religião, o que não é, porque nós até já falamos no vídeo anterior que não tem nada a ver, né? Adventus não é uma religião, mas acredito que o título Adventus Cristos nos associe diretamente a algo como adventista e tal, do sétimo dia, e isso talvez fique difícil da gente dissociar. Agora, como cristianismo renovado, né, trazendo aquele cristianismo original, né, aqueles cristãos que começaram lá com Jesus e depois deram continuidade ao trabalho, aquilo realmente, né, é a essência do cristianismo. E é essa essência que nós estamos buscando trazer de volta, né? E através dos adventos crísticos. Então, a nossa questão seria essa. Foi a espiritualidade que deu a denominação Adventus Crísticos, não é? Mas não seria, assim, cristianismo renovado ou algo do cristianismo, não seria mais simples de inserir na sociedade? Se você me permite, Adolfo, eu até diria, né, que quando a gente fala em Adventus Crísticos, eu estou dizendo isso quando eu vi assim, os primeiros vídeos, né? Aqueles vídeos mais antigos, né? Eu não conseguia associar a ideia do Adventus Cristo com um movimento espiritualista universalista. Hoje a gente nota, né, que algumas pessoas, né, elas já estão um pouco refratárias por uma série de questões que a gente já sabe, a ideia de mais uma religião. Então, o que nos passa é que o nome em si, Adventus Cristo, para quem não conhece, para quem ainda não tentou sentar, né, para perceber do que se trata, soa como mais um movimento religioso. Então, por isso que a gente está falando que parece que isso refuta, às vezes, as pessoas, até de tentar, vamos ver o que é isso. Mas acontece o seguinte, nós estamos aí com 7 bilhões, um pouco mais de 7 bilhões de espíritos encarnados. Uma proposta dessa natureza não é para a criança. Né? Somente aos fortes e capazes Deus confia a criação dos homens. Então, são para os espíritos mais adultos, mais maduros, aqueles que já têm uma percepção. Então, muita gente pode rejeitar, o que é natural, já que 2/3 do conjunto planetário, do plano dos encarnados, não terão condições para assimilar não apenas a proposta da renovação cristã, mas não comunga, não faz eco à sua alma qualquer proposta que transcenda. Então, vamos considerar isso normal. Agora, para um movimento, um planejamento sideral voltado para um planeta, imaginemos a hierarquia dos elaboradores do planejamento para dar um título de Adventus Crísticos. Então, é melhor que cada um reflita, porque não é um título humano, não foi um título de um encarnado que achou bonitinha a palavra, não. E aí, Adventus é um evento, né, do todo, né? E crístico é porque nós ainda, você vê só, nós já estamos com 2000 anos de Jesus para cá, e quem é que fala no monismo? E Jesus apresentou, implantou o monismo. E ficou aí, a igreja tomou conta, ficou aí como cristianismo. Quem é que separou o Cristo dos seus intermediários, em especial de Jesus? Então, agora, em função das necessidades existenciais, com muito mais facilidade, aqueles que fazem parte de 1/3 da humanidade estarão mais qualificados, mais sensibilidade, mais em tudo, a possibilidade de assimilação. Agora, evidentemente que eles dependem de nós que recebemos em primeira mão a proposta, para que nós estejamos, não apenas com a fala, porque a fala ela pode se esvair. Os livros podem ficar no papel. Agora, o magnetismo de quem apresentar essa proposta é quem vai melhor acionar as consciências dos nossos ouvintes. E não esqueçamos que nós estamos falando
para apenas 7 bilhões de encarnados, quando temos mais de 20 bilhões de desencarnados, e a sua grande maioria sem condições para nem aquecer a nossa proposta. Por isso que nós temos que ir com a nossa mensagem. Nós e a nossa mensagem tem que ser uma só. E não nos preocupemos com as etnias, essas diferenças de língua, nada disso, porque a religião do terceiro milênio não tem título. A religião do terceiro milênio é o próprio homem. E esse homem não precisa falar línguas diferentes. Ele precisa ter o magnetismo para acionar a consciência do Cristo interno que existe em todos nós. E o Cristo não fala nenhum idioma. Ele se expressa na movimentação eterna do amor. E o amor não tem língua. O amor é a expressão da vida. Gostei disso, Adolfo. Acho que agora eu entendi melhor ainda quando você sempre diz, né, que, no caso, a mensagem do Cristo ou a mensagem do adventista tem que ser das filigranas de um coração para o outro coração. Porque a manifestação do amor, todo mundo sabe, é igual sorriso. Fulano do Silvio está sorrindo. Nós não sabemos qual é a língua que ele está sorrindo. Todo mundo sabe o que se passa dentro do seu mundo. Então, você vê, amor não tem idioma, não tem continente, não tem sotaque, não tem nada. Amor, é a manifestação da vida, ou do Criador da vida, que está em todos nós, fagulhas desse mesmo Criador. Muito bem. Tudo bem, Adolfo. Agora vamos fazer uma pergunta a mais, Adolfo, que ainda dá tempo de perguntar um pouco mais. Adolfo, diz para a gente, né? Nós sabemos que Francisco de Assis faz parte das Sagradas Fileiras, né? Agora, por que eu não sei se você ou as Sagradas Fileiras não tiveram uma preocupação em termos assim de cronologia, de estabelecer diretamente que Francisco, digamos em tese, foi o antecessor, né, da implantação dos adventos crísticos? Porque a gente sabe que ele entrou no panteão, ele está lá nas Sagradas Fileiras, mas a gente não percebe, a não ser com o tempo, né, que Francisco veio com essa tarefa e que agora a gente tem os adventos crísticos. Parece que não houve essa preocupação em colocar dessa forma. Então, porque a sociedade também ficou um pouco carente, sem o respaldo, sem o ponto de apoio, porque o Francisco de Assis ele veio com a tarefa de implantar o que hoje está nas nossas mãos, os adventos crísticos. Mas o poder humano, material, o poder clerical não permitiu. E ele ficou reduzido ou ficou limitado a uma fatia muito, muito, muito pequena. Ele não teve como se expressar, nem chamar a atenção. Você vê só, em função da época, o que ele fez? E ele ficou conhecido como abraçou a pobreza, abraçou a obediência, abraçou a abstinência sexual. Isso a sociedade é muito pouco. É muito pouco. Cadê o principal? Imagina o conteúdo de um Francisco de Assis para nos falar sobre a lei da reencarnação, a lei de causa e efeito. Porque sem essas duas leis, nós vamos continuar encarnando, desencarnando, tropeçando aqui, tropeçando ali, levados de um planeta para outro planeta, de um sistema para outro, de uma galáxia para outra, porque as leis fundamentais da criação, a lei da reencarnação e a lei de causa e efeito. Você vê só que nós não encontramos nas anotações da sociedade o Francisco de Assis falando com clareza sobre a reencarnação e a lei de causa e efeito. Você vê só que ficou carente. Os mandatários da época não permitiram. Então, sufocaram uma consciência daquela graduação e quase sempre o que a gente fala do Francisco ele conviveu com o lobo. Você imagina só um espírito daquela grandeza que já vivia, já convivia ou já conviveu com Jesus desde a época da Atlântida, há praticamente 26 mil anos, quando Jesus era Antúrio de Maetel e o nosso Francisco de Assis era Josuelo. Imagina só a experiência de um Francisco de Assis nesses 26 mil anos. E, no entanto, nós sufocamos que ele não conseguiu deixar a mensagem, plantar a mensagem, principalmente pelo exemplo, porque ele ficou limitado. E não esqueçamos também que, na época dele, os meios de comunicação,
tudo era mais difícil, né? Os continentes não estavam todos conhecidos, nem habitados, e por aí afora. Tudo é uma questão de época. Uma última pergunta, Adolfo. A princípio, né? Ainda em cima de Francisco de Assis, né? Nós estudamos dentro dos adventos a questão da ideologia, da biologia, né? E que precisa haver compatibilidade entre esses dois elementos até para que você possa seguir, digamos, o caminho crístico. Em relação a Francisco de Assis, tudo indica que ele veio com a biologia adequada, tinha a ideologia adequada, ou seja, ele atendeu todos os requisitos para ser capaz de cumprir a sua tarefa. Por que será que ele não terá para cumprir a sua tarefa? Ok. Em relação a nós hoje, como participantes dos adventos, o que nós temos de diferenciado em relação a Francisco para fazer com que essa mensagem não cumpra o seu objetivo? Observação, Silvio, nós recebemos a mensagem já tem 30 anos. Ela ainda está restrita praticamente, não sei, aos nossos grupos, tanto aqui no Brasil como em Portugal. É muito pouco quando se fala de um continente, de um planeta. Agora, livre-arbítrio é sagrado. Então, muita gente potencialmente capaz não tem coragem de se expor. Tem que ter a coragem de se expor. Aí, muita gente não adquire essa coragem porque o orgulho, a vaidade, soberba, essas coisas todas que fazem parte de uma boa parcela de todos nós. Então, nós temos que vencer essa dificuldade. Coragem. E essa coragem não é simplesmente eu sou corajoso e vou enfrentar um batalhão. Não. Coragem, vamos trazer essa coragem para o sentido da fidelidade. Porque já está na época de nós substituirmos crença por fé. Fé, mas no sentido sagrado de fidelidade. Então, todo mundo que for fiel à causa que abraçou, nós hoje já temos o conhecimento. O universo conspirará a nosso favor. Então, o que está faltando? Sermos honestos. Qual é a sua tarefa? Você está encarnado aí há algumas décadas, não vou falar a sua idade, algumas décadas, né? Então, o que é que falta para você dar esse salto qualitativo? Eu entendi. Então, o que nós já aprendemos com o nosso querido Pietro Baldi, discípulo de Francisco de Assis na personalidade de Frei Leão. Não existe proteção superior à honestidade. Então, o que nós, adventistas, precisamos fazer é despertar essas consciências. Sejam fiéis àquilo que você tem como a sua verdade. Verifiquemos qual é a nossa tendência, quais são as nossas inclinações. É mais voltada para os valores morais, a nossa conexão com Deus, ou as nossas disputas existenciais? Então, não existe proteção superior à honestidade. Quando nós formos honestos diante daquilo que nós já concebemos, nós teremos o universo conspirando positivamente a nosso favor. Bom, tá bom mais por alguma hoje, coisa? Né? Não, acho que tá bom por hoje, senão fica muito longo, né? A gente vai ter mais perguntas, tá? Então, gente, vamos pedir aqui, né, ao pessoal, né, que assista ao nosso vídeo, que visite o nosso canal, que não esqueçam de dar o seu like, o seu dislike. Façam seus comentários, façam mais perguntas para o Adolfo, que nós pretendemos ainda fazer algumas outras reuniões com esse nosso Papo Informal Convida. Então, valeu, Adolfo, muito obrigado. Valeu, Adolfo. Adolfo. Final de semana. Você quer dizer alguma coisa para a gente, Adolfo? Eu passo para depois em particular. Eu quero passar o Zap para vocês colocarem aí, quem quiser fazer questionamento. Tá bom. A gente vai colocar na Não, mas a gente coloca, descrição. nós vamos colocar aqui embaixo nas descrições. Aí, botar aí e pode fazer as perguntas dentro dos nossos limites. As informações que nós tivermos, nós vamos passando. E vamos somando, né? Que nós não temos a última palavra. Isso aí. Com certeza, Adolfo. Tá bom. Então, valeu, tudo de bom, ótimo final de semana. Tá? Mais uma vez, muito obrigado. Tchau, Adolfo.